pessoal, bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos fazer uma aula diferenciada, né? É uma aula para os terceiros anos, onde a gente vai fazer uma revisão de tudo que vocês viram aí, desde lá do primeiro ano do médio, sobre funções, desde a função do primeiro grau, segundo grau, função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica. Então nós vamos ver todas as funções, só que de uma maneira mais reduzida, mais simplificada, e já usando as ferramentas que vocês aprenderam durante todo esse tempo, né? Então vamos pegar os pontos principais, né? Resolver alguns exercícios, só mostrando alguns atalhos, algumas maneiras de você resolver vários problemas sem ter que fazer tanta conta, né? Em alguns casos serão inevitáveis, né? Mas se puder, a gente resume aí e tenta facilitar a vida de vocês. Então vamos começar pela mais básica, né? A função do primeiro grau, a função afim. É toda função do tipo f de x igual a x mais b, né? Ou, né, troco f de x por y, né? Y igual a x mais b. E aí vem as características da função, né? Se o a, que é esse coeficiente que acompanha o x, se ele é maior que zero, o que é maior que zero? Positivo. Se ele é positivo, o gráfico será crescente. Crescente sempre da esquerda para a direita. Então ele vai subir da esquerda para a direita. Ele está crescendo. Conforme vai aumentando os valores de x, ele vai acompanhando, aumentando também os valores de y. Então isso é crescente. Agora, se o a for menor que zero, ou seja, se ele for negativo, o gráfico será decrescente. Então, conforme eu for aumentando o valor de x, o y vai seguindo o caminho contrário. Ele vai caindo, ele vai diminuindo os seus valores. Então, meu gráfico fica decrescente. E o mais importante, né? O gráfico será uma reta, sempre. Equação de primeiro grau, função do primeiro grau, sempre vai gerar uma reta como gráfico. Então, a minha reta vai ser crescente se o a for positivo e vai ser decrescente se o a for negativo. Professor, e o b, o que ele é? Vamos lá, o b. O coeficiente b, que é o número que está aqui independente, é o ponto de corte do eixo do y. Então, o meu gráfico, a minha reta, ela vai cortar o eixo do y. Em que ponto? No ponto b. Professor, e se a equação não tiver b? É porque ela corta no zero. Porque o b era zero, quando é zero você não coloca. Então, quando é zero aqui, ele não aparece. Então, o coeficiente b sendo zero, o corte será exatamente no encontro do plano cartesiano, da abscissa e da ordenada. Vamos à quinta característica. O a é o coeficiente angular. Então, esse a, ele serve simplesmente para determinar se o meu gráfico, né, se a reta, ela é crescente ou decrescente. Já vimos, né? Se positivo cresce, se negativo decresce. E o b, que é o nosso termo independente aqui, que cruza o eixo do y, é chamado de coeficiente linear. Vamos ver aqui as 4 situações possíveis, né? Como ficaria um gráfico. Se a for maior que zero. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos supor aqui que o meu a minha função seja isso daqui, ó, y igual a x menos 1. X menos 1. Ok? Então, se a minha equação é essa, olha o que ele está dizendo para mim, o que a gente acabou de ver aqui. O número que acompanha o x é o número 1, que não está aparecendo. Então, ele é positivo. Se ele é positivo, meu gráfico vai ser crescente. Então, ele vai subir aqui em algum lugar. Outra informação que ele acabou de dar. O número independente é menos 1. O número independente b indica o corte do eixo y. Então, eu sei que no y menos 1, vamos colocar aqui embaixo, se tivesse aqui. No y menos 1 é onde vai passar
o meu gráfico. E eu sei que ele é crescente, ele vai subir aqui, ó. Então eu posso também encontrar o seguinte, em que ponto vai cortar o eixo do x. Como é que eu descubro isso? O eixo do x não corta aqui? Quando o meu ponto está em cima do eixo das abscissas, é porque o y é 0. Então, se eu chamar aqui o y de 0, x menos 1, passo menos 1 para lá, x vai ser igual a 1. Então, no x igual a 1, é onde vai cortar o eixo do x. Então, aqui a gente vai traçar o nosso gráfico. Então, o nosso gráfico é uma reta que passa pelo menos 1 e sobe, porque ela é crescente, ó. O A é positivo, ó, maior que 0, que é 1, né? Não precisa aparecer. Então ele é crescente. Se por acaso você traçar, eu fizesse continha, traçar o gráfico e ele ficar para baixo, você descobre que errou pelo sinal do A. A menor que 0. Vamos pegar uma equação aqui, qual é menor que 0? Vamos pegar igual aquela da lei. Y igual a menos x menos 1. Menos x menos 1. Então eu sei que ele é negativo, então ele vai ser decrescente. Menos 1 é o ponto de corte do eixo do y, então daqui embaixo. Menos 1. E aí, não, vamos mudar aqui. Não é, vamos mudar aqui porque senão ele vai ficar muito aqui, ó, vai pegar o outro, vamos colocar mais aqui, vai. Pronto. Então o corte aqui vai ser no mais 1. Pronto. Mais 1 aqui. E aí vamos descobrir quanto vale x. Onde vai ser cortado x? 0 é igual a menos x mais 1. Passo 1 para lá, fica negativo, então x vai ser igual a 1. Então aqui é o nosso x igual a 1. E agora eu vou ligar. Ligando o meu gráfico aqui. Pronto. Decrescente, corta no y1, aqui positivo. E é decrescente porque o acompanhante aqui do x, que é o a, é negativo. Olha que fácil. Agora, duas situações que fogem um pouco à normalidade da função, tá? Quando o x for igual a 0. Como assim, professor? Mas se o x for igual a 0, não tem a função de primeiro grau. Então, não tem a equação de primeiro grau para você resolver. Não terá raízes, né? Mas, quando o x for igual a 0, a minha função será do tipo onde só tem y. Por exemplo, assim, ó. Porque se o x for igual a 0, a minha função pode ser essa, ó. Y igual a 3. Y igual a 3. Não tem x. Quando o y é igual a 3, ó, então eu vou pôr aqui 3. O que vai acontecer? A gente chuta valores, né, para o x, para poder descobrir o y. Então, se eu chutar nessa equação, nessa função, x igual a 1, quanto vai dar? Y vai ser igual a 3, porque não tem x. Então, continua sendo 3. X igual a 2, 3. X igual a 3, igual a 3. Então, o meu gráfico vai ser isso aqui, ó. Uma reta paralela. E o termo independente é onde cruza o eixo do y. Então, isso daqui, ela é paralela. Quando não tem x, ela fica paralela ao eixo x e corta o eixo y no valor que ela tem. E quando o y for 0? É porque a minha função é do tipo x igual a alguma coisa. Sei lá, x igual a 2. Vou pôr 2 aqui. E aqui é a mesma coisa. Se x está fixo no 2, se eu colocar, jogar valores aqui, para y, seja qualquer um, para poder descobrir qual o valor de x que vai dar, o y igual a 2, x é 2, y igual a 3, o x também é 2, x, não importa o valor do y, então eu vou ter uma reta também aqui, cortando aqui o número 2 no x, e não corta o eixo do y, porque não tem o y, não há corte no eixo do y. Então, cuidado aí na hora de verificar, né? Esse é um gráfico onde tem que estar constante aqui, não altera, né, o seu valor, é sempre o mesmo. E esse aqui também é sempre o mesmo.
Então são as 4 maneiras em que pode aparecer o seu gráfico da função de primeiro grau, beleza? Vamos resolver alguns exercícios agora. Próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios. Fiquem atentos aí, já já a gente volta.